Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de ser entrenados en tu palabra, de entender, Señor, de una forma mayor todo lo que tú tienes para nosotros. Estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre, sed de tu presencia, de tu palabra, y pedimos que ahora nuestro espíritu sea totalmente lleno. Oramos por aquellos que están en camino, que tú liberes todas las vías para que ellos puedan llegar a tiempo. Y Señor, usa también a tu siervo, el apóstol Eder. Gracias por la disposición que él tiene para poder compartir con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús ponemos un vallado, Señor, para que no haya interrupciones y que todo lo que vamos a recibir hoy venga a nuestro espíritu para producir frutos, Señor, en gran manera para expandir tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém. Vamos para o profético. Vamos a compartir sobre lo profético. Esse é um tema muito interessante, né? Es un tema Tem sido muito falado sobre esse y tema, ha sido muy hablado este tema, mas pouco compreendido. pero ha sido muy poco comprendido. Nós pensamos que profético é quando nós profetizamos, Nosotros pensamos que lo profético es cuando profetizamos, profético é quando nós cantamos uma música tal, profético es cuando cantamos una música cual, tal, profético é quando nós trabalhamos de um jeito. es cuando nosotros trabajamos en algún hecho. Eu gosto de falar para líderes que é mais fácil. A mí me gusta hablar a los líderes porque es más fácil. Eu não preciso ficar dando muito fundamento, No necesito poner mucho fundamento, porque vocês já têm. porque usted ya tiene. Mas quando nós falamos de profético, Cuando nosotros hablamos de lo profético, nós falamos exclusivamente de tempos. nosotros hablamos exclusivamente de los tiempos. Profético é tempo. Profético es sinónimo de tiempo. É quando eu consigo avançar ou retroceder tempo. Es cuando yo consigo avanzar o retroceder en el tiempo. O que seria uma profecia? ¿Qué es entonces una profecía? É quando eu consigo ir no tempo futuro. Es cuando yo consigo llegar hasta el tiempo futuro. Quando eu falo, quando eu trago uma palavra profética, Cuando yo traigo una palabra profética, é quando eu consigo avançar o tempo es cuando yo consigo avanzar en el tiempo e ver aquilo que está no futuro y ver todo aquello que está en el futuro e trazer para o presente. y traerlo para el presente. O profeta ele tem o profeta tem um fundamento. El profeta tiene un fundamento. Davi Rebolho coloca como RPP. David Rebollo lo coloca como RPP, Realidade profética presente. realidad profética presente. Todo profeta vê o futuro no presente. Todo profeta ve el futuro en el presente. E aqui é uma dificuldade do profético. Y aquí hay una dificultad de lo profético. Porque eu estou vendo algo que vai acontecer no futuro Porque yo estoy viendo algo que va a suceder en el futuro e parece que é presente. y parece que es el presente. O profeta e o profético, Entonces, el profeta y lo profético, ele rompe a estrutura tempo. ellos rompen la estructura del tiempo. Vocês estão entendendo? ¿Usted está entendiendo? Quando eu falo que eu quero mover-me profeticamente, Cuando yo digo quiero moverme proféticamente, eu vou ter que mover nos tempos. yo me voy a tener que mover en los tiempos. Porque o tempo é a maior cadeia que existe para o ser humano. Porque el tiempo es la mayor cárcel que existe en el ser humano. O Senhor tem me falado isso há um ano. Yo vengo hace un año hablando de esto. E Deus tem me trazido fundamentos e fundamentos e fundamentos. Y Dios me está dando fundamento tras fundamento, fundamento. Se você olhar para toda a Escritura, está tudo ligado a tempo. Si usted mira la escritura, toda la escritura está conectada, ligada en el tiempo. E também a questão de morte e sentença da morte é o tempo. También la cuestión de muerte y la sentencia de muerte trata del tiempo. Qual foi a maior sentença que Deus deu para o homem? ¿Cuál fue la mayor sentencia que Dios trajo al hombre? A morte. La muerte. E o que é a morte? Y entonces, ¿qué es la muerte? O limite de tempo. Es el límite de tiempo. E quanto mais o pecado avança, Y cuanto más el pecado avanza, menos tempo o homem tem. menos tiempo me queda. Quanto mais o pecado avança, Cuanto más avanza el pecado, menos tempo o homem tem. menos tiempo me queda. O tempo ele está ligado exclusivamente à morte. Entonces el tiempo está ligado exclusivamente a la muerte, conectado con la muerte. Então, assim, quando eu falo tempo, Entonces cuando yo digo tiempo,
Cronos, Cronos morte. es muerte. Quando eu falo tempo, Cuando yo digo tiempo, kairos, kairos, é revelação. es revelación. Mas quando eu falo tempo, Pero cuando yo digo tiempo, eternidade, eternidad, eu falo da dimensão de Deus. yo estoy hablando de la dimensión de Dios. São 3 tempos. Son 3 tipos de tiempo. Eternidade, Eternidad, onde não tem limite de tempo. donde no hay un límite. Kairos Kairos é a janela do tempo. es la ventana del tiempo. E Cronos Y Cronos é o meu tempo. es mi tiempo. Ele é cronometrado. Él es cronometrado. Ele é totalmente limitado pelo... ele é medido. Esto es medido, está totalmente limitado. Então, olha isso. O homem está sendo sempre medido. Entonces fíjese en esto, el hombre siempre está siendo medido. E aí você vai ver sempre falando de tempo, 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 tempo. Y entonces usted va a ver que siempre se está hablando de tiempo, tiempo, tiempo. Então, antes de eu entrar nesse fundamento tempo, estações, tribos, Entonces antes de entrar en esto del fundamento de los tiempos, las estaciones y tribus, eu vou ter que falar da morte. yo tengo que hablar de la muerte. Nós queremos construir Nosotros queremos construir prédio, un lugar, un predio, começando pelo teto. comenzando por el techo. Esse é o problema. Ese es el problema. Eu quero pegar coisas do reino Yo quiero tomar las cosas del reino em partes. solamente por partes, Eu tenho que pegar o princípio. pero yo tengo que tomar el principio. Se eu pego o princípio, Si yo agarro el principio, tudo está ligado ao princípio. todo está conectado, amarrado, ligado al principio. E todo o princípio do reino Entonces todo el principio del reino é a eternidade, es la eternidad, é o tempo. es el tiempo. Se você entende de tempo, Si usted entiende lo que es el tiempo, você entende de reino. usted entiende del reino. Porque o maior domínio sobre o homem Porque el mayor dominio sobre el hombre é a morte, es la muerte, é o tempo. es el tiempo. E quando o Senhor diz assim, você dominará todas as coisas, Y cuando el Señor dice, tú vas a dominar todas esas cosas, inclui o tempo. incluye el tiempo. Aleluya. Amém? Vocês são líderes. Ustedes son líderes. Qual é a maior desculpa que os liderados dão? ¿Cuál es la mayor excusa que ponen sus liderados? Não tenho tempo. No tengo tiempo. Ah, vamos fazer isso? Vamos a hacer esto. Não, não tenho tempo. No tengo tiempo. Se lembre que Jesus disse que o sol se escureceria ao meio-dia. Si usted se acuerda, Jesús dijo que el sol se oscurecería en el día. E qual é o domínio do sol? ¿Y cuál es el dominio del sol? Sobre a luz. Sobre la luz. Quando o Senhor estabelece o sol, Cuando Dios establece el sol, Ele fala assim, você governará sobre a luz. Él dice, tú vas a gobernar sobre la Ou luz. seja, teremos metade da luz. Entonces, A metade do tempo de nosotros luz. tenemos la mitad del tiempo de luz. Estamos em dias de metades. Estamos en días limitados. O tempo tem passado rápido. El tiempo está pasando rápido. O tempo tem nos roubado. El tiempo es lo que nos está robando. Mas eu quero que você entenda tempo não como um relógio. Pero yo quiero que usted entienda el tiempo no como un reloj E não como uma marcação. y no como una marcación, un cronómetro. Mas eu quero que você entenda tempo como uma pessoa. Yo quiero que usted entienda el tiempo como una persona, Cronos. el cronos. Tudo diante de Deus é uma pessoa. Todo delante de Dios es una persona. A água, El agua, o fogo, el fuego, o vento. el viento, Tudo é vivo. todo es vivo. O espírito do quatro ventos. El espíritu de los 4 vientos. A Bíblia diz que se cremos nele, rios de água viva fluirão. La Biblia dice que si creemos en él, ríos de agua viva fluirán de nuestro interior. O fogo se move, El fuego se mueve, as pedras se movem. las piedras se mueven, Tudo se move diante de todo Deus. se mueve delante de Dios. Porque nada diante de Deus é morto. Porque nada delante de Dios está muerto. Isso é um princípio. Ese es un principio. Nenhum sacerdote pode lidar com nada morto. Ningún sacerdote puede lidiar con algo que está muerto. Ou seja, tudo aquilo que chegava diante de Deus O sea, todo lo que llega delante de Dios não pode estar morto. no puede estar muerto. O pecado é a manifestação da morte. El pecado es la manifestación de la muerte. Quando o sacerdote chegava diante da arca Cuando el sacerdote llegaba delante del arca e tivesse alguma mancha nele, y tuviese alguna mancha dentro de ou él, seja, o que é a mancha escura o sea, ¿qué es la mancha oscura dentro do corpo? dentro del cuerpo? Uma necrose. Una necrosis. Está morto. Está muerto. Não tem mais movimento. No tiene más movimiento. Morreu.
Se murió. E se esse sacerdote chegasse diante de Deus assim, Y si ese sacerdote llegaba delante de Dios así, ele morria. él moría. Porque nada morto chega diante de Deus. Porque nada muerto puede quedar delante de Dios. Jesus nunca ficou em lugar de morto. Jesús nunca se quedó en un lugar de muerte. Até nos velórios que ele ia, Hasta en los velorios que él iba, o morto ressuscitava. los muertos resucitaban. Jesus nunca lidou com nada morto. Jesús nunca lidió con nada que esté muerto. Porque nada que é morto está diante de Deus. Porque nada que es muerto está delante de Dios. E aqui está o problema da igreja. Y aquí está el problema de la iglesia, Está lidando com a morte. que está lidiando con la muerte. A igreja não muda, La iglesia no cambia, não prossegue, no prosigue, não está em movimento, no está en movimiento, está estática. está estática. Começou assim, Comenzó así. 10 anos está assim, De ahí a los 10 años 20 anos está está así, así. 20 años está así. prega a mesma coisa, Predica la misma fala a cosa, mesma coisa, habla la misma pensa cosa, do mesmo jeito, piensa de la misma forma. está morto. Está muerta. E falamos que estamos diante de Deus. Y decimos que estamos delante de Dios. Qual é a maior expressão de morte? ¿Cuál es la mayor expresión de la muerte? A inércia. La inercia. Essa cadeira é morta. Esta silla está muerta. Eu posso deixar ela aqui 10 anos. Yo la puedo dejar ahí 10 años Ela nunca vai sair daqui. y ella nunca va a salir de ahí. Mas ele está vivo. Mas él está vivo. Mesmo se eu falar, fica quieto, Yo le digo, aunque le diga, quédate quieto, ele está respirando, él está respirando, o cabelo está crescendo, su cabello está a creciendo, unha está crescendo, las uñas están creciendo, as células estão se movendo. las células se están moviendo, Tudo que é vivo está em movimento. todo lo que está vivo está moviendo. Mas isso aqui não, está morto. Mas esta de aquí, no, ella está muerta. Aquí. Eu tenho que estar sempre em movimento. Yo tuve que estar siempre en movimiento. Esse ano, Este año, eu tive uma revelação. yo tuve una revelación Mas o ano que vem, que el año que viene, essa revelação tem que ser a base para novas revelações. que esa revelación tiene que ser la base para las nuevas revelaciones. Porque é de parte em parte. Porque es parte y parte. Eu estou conhecendo uma parte, Yo estoy haciendo una parte, o ano que vem outra parte, el año otra parte, até chegar na essência de tudo. hasta llegar a la esencia de todo. Eu tenho que sempre prosseguir em partes em partes. Yo siempre tengo que proseguir de partes en partes. A igreja parou com Lutero. La iglesia vieja paró con Lutero. Lutero começou uma reforma, Lutero comenzó una reforma, mas uma reforma não é do dia para a noite. pero una reforma no es de un día para la Em noche. Atos 3:21, En Hechos 3:21, Jesus fala, a palavra diz que ele está sendo retido no céu, la palabra del Señor dice que Él está detenido en los cielos, até que todas as coisas sejam restauradas. hasta que todas las cosas sean restauradas. Ou seja, não se restaurou ainda tudo. O sea, allá no se restauró todo. Lutero começou uma reforma. Lutero comenzó una reforma. E qual foi a reforma de Lutero? Igual, ¿y cuál fue la reforma de Lutero? A graça, La gracia, a salvação. la salvación. Ele começou falando de salvação. Él comenzó hablando de salvación. Salvação. Salvación. Eu não compro a salvação. Yo no cobro la salvación. Eu não pago pela Yo salvação. no pago por la É salvación. pela graça. Es de la gracia. É salvação pela graça. Es la salvación por la gracia. E paramos por aí. Y paramos de ahí. Repare que a única coisa que nós falamos é salvação. Dese cuenta que lo único que nosotros hablamos es de salvación. Amém? Temos que falar. Amén. Tenemos que hablar. Mas e depois que eu fui salvo? ¿Qué hay después de ser salvo? Eu tenho que ficar sempre falando da salvação para mim mesmo? Yo tengo que estar siempre hablando de la salvación para mí mismo. Não, crê em Jesus e será salvo. No, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eu já fui salvo. Ya fui salvo. Não, mas continua crendo. No, pero yo sigo creyendo. Agora fica mantendo a tua salvação. Ahora me quedé hablando de la salvación. Não, agora tem um reino inteiro pela frente para No, você ahora conhecer. hay un reino enfrente y yo tengo que saber qué hacer. Você já entrou pela salvação. Entonces yo soy redimido por la salvación. Não perca a tua fé. No voy a predicar por la fe. Não saia da santidade. No hablo de la santidad. Não saia da santidade. No salga de la santidad. Então você vai permanecer na salvação. Entonces usted va a permanecer en la salvación. Agora continua prosseguindo no reino. Ahora yo debo conseguir caminando hacia el reino. A salvação é quando eu entrei no caminho. La salvación es cuando entré en el camino. Mas agora eu tenho que conhecer a verdade. Pero ahora yo tengo que conocer la verdad Para conectar sempre a vida. para conectarme siempre con la vida. Mas sempre eu estou na salvação. Pero yo siempre estoy en la salvación. É como que se eu entrasse pela porta Es como que yo entrara por una puerta e ficasse só na porta. y solo me quedara en la puerta. De brazos cruzados.
Não, prossiga. No, continúe. Tem coisas novas agora. Hay cosas nuevas ahora. Não, vamos falar de salvação. No, tenemos que hablar de salvación. Sim, salvação é para aqueles que não são salvos. Sí, la salvación es para aquellos que no son salvos. Temos que continuar, Tenemos que continuar. pregar, Predicar, evangelizar, evangelizar. mas aqueles que já estão dentro, Pero para todos los que están adentro, eu tenho que ser treinado no reino. yo tengo que entrenarlos. Ele começou a reforma, Él comenzó la reforma. ele não terminou a reforma. Él no terminó la reforma. Amém? Amén. Vamos prosseguir. Necesitamos proseguir. Vamos falar de profético. Vamos a hablar de lo profético. Mas primeiro temos que falar de morte. Pero primero tenemos que hablar de la muerte. Sabe qual que é o príncipe da morte? ¿Sabe quién es el príncipe de la muerte? Beelzebú. Belcebú, A religião. la religión. A religião é a maior promotora de morte. La religión es la mayor promotora de muerte. Eu vou falar isso de novo. Y yo voy a hablar esto de nuevo. E isso eu falo com temor. Y esto lo hablo con temor. A igreja está sendo a maior promotora de morte. La iglesia está siendo la mayor promotora de muerte. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Quando eu era do mundo, Cuando estaba en el mundo, eu era incentivado a me mudar todos os dias. yo fui enseñado a cambiar todos los Eu días. tenho que aprender, Ahora yo tengo que aprender. eu tenho que romper, Yo tengo que romper. porque o mundo é competitivo. Porque el mundo es competitivo. E se eu não tiver sabedoria, Y si yo no tengo sabiduría, eu nunca vou ser ninguém. yo nunca voy a conseguir nada. Então crescia. Yo crecía. Estudava. Mas o dia que entramos para a igreja, Pero el día que entramos en la iglesia, não, agora é salvação. no, ahora hay salvación. Não precisa aprender. No necesita aprender. É salvação. No, ya es solo salvación. Não, eu tenho que continuar aprendendo. No, yo tengo que continuar aprendiendo. Ele diz assim: prossiga, Y dice la palabra, prosigue. prossiga aprendendo, Prosiga aprendiendo. porque vocês erram Porque ustedes están por equivocados. não conhecer. Porque no conocen. Eu vou dizer um negócio para vocês. Yo voy a decirles una cosa a ustedes. Jesus veio no mundo, Jesús vino al mundo. ele é Deus. Él es Dios. O próprio Deus caminhou no planeta Terra. El propio Dios caminó en el planeta Tierra. Sabe o que ele fez? ¿Sabe qué es lo que él hace? Ele poderia resolver o problema de tudo. Él pudiera resolver el problema de todos. Ele é Deus. Él es Dios. Ele poderia chegar para Él pudiera llegar para uno. o que você precisa. ¿Qué es lo que tú necesitas? É dinheiro, Es dinero. 5 milhões na conta. 5 millones ahora. O que você precisa? ¿Qué es lo que tú necesitas? É saúde, Yo nunca salud. mais fica doente. Nunca más te vas a O enfermar. que você precisa? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ele poderia fazer isso. Él podía hacer eso. Ele é Deus. Él es Dios. Jesus ia para o deserto Jesús fue al desierto e ensinava como era de costume. y enseñaba como era costumbre. O próprio Deus veio na terra El propio Dios en la tierra para me ensinar. enseñándome. Ou seja, precisamos aprender O sea, necesitamos aprender todos os dias. todos los días. O próprio Deus veio na terra El propio Dios vino a la tierra para ensinar o homem. para enseñar al hombre. Ele poderia chegar e resolver tudo. Él podía llegar y resolverlo todo. Não, mas ele me ensinou a resolver. Pero Él vino para enseñarme a resolver. Ele me ensinou a ter domínio. Él me enseñó a tener dominio. Ele me ensinou a resgatar o domínio que o ser humano tem. Él me enseñó a rescatar el dominio que el ser humano tiene. Você entendeu isso? ¿Usted entendió eso? Então olha para o teu irmão e fala assim: sai da morte. Toma la mano de tu hermano y le dice, sal de la muerte. Começa a se movimentar. Comienza a moverte. A primeira vez que aparece a palavra Baal, La primera vez que aparece la palabra Baal, era um nome de uma pessoa. persona. Mas em Êxodo, Mas en Éxodo, ele fala de um lugar. él habla de un lugar. Quando o Senhor estava conduzindo o povo para o deserto, Cuando Dios estaba conduciendo el pueblo por el desierto, para eles começarem uma nova estação, para ellos empezar una nueva estación, eles tiveram o primeiro confronto, ellos tuvieron un primer encuentro o confronto depois das 10 pragas. después de las 10 plagas. E era no lugar chamado Baal-Zephon. Y era en un lugar llamado Baal Bedón. Abra a tua Bíblia, Abra su Biblia em Êxodo en Éxodo 14, 14, no verso 1 e 2. versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Ahirot, entre Mildog y el mar hacia Baal Zephón.
delante de él acamparéis junto al mar. Ou seja, estava diante do mar. O sea, estaban delante del mar. Tudo acontece diante da água. Todo sucede delante del agua. O reino começou diante da água. El reino comenzó delante del agua. João Juan, estava no Rio Jordão. en el río Jordán. O profético ressuscitou diante de um rio. Lo profético resucitó delante de un río. Tudo começa diante da água. Todo comienza delante del agua. Eu vou te dar uma informação, eu creio que ser preciosa. Yo les voy a dar una información que creo que es preciosa. Tudo começa com a ressurreição. Todo comienza con la resurrección. Para Gênesis 1, verso 2. Vamos a hablar de Génesis capítulo 1, verso 2. O que vocês veem aí? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O que você vê aí? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Sabe o que está acontecendo aí? ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Jesus ressuscitando. Jesús resucitando. Aí era um período de trevas, Ahí había un periodo de tinieblas, eternidade. la eternidad. Jesus disse que ia passar 3 dias nas trevas. Jesús dice que pasó 3 días en las tinieblas. Esse é o Kairos. Ese es el Kairos. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, houve 3 horas de trevas. Y la Biblia dice que cuando Jesús murió hubo 3 horas de tinieblas. Esse é o Cronos. Ese es el Cronos. Ou seja, o tempo que Jesus passou no Hades, O sea, el tiempo que Jesús pasó en el Hades, no Cronos, en el Cronos, 3 horas. 3 horas. Um Kairos, Un Kairos, 3 dias. 3 días. E na eternidade, Y en la eternidad, um período de tempo. un periodo de tiempo. Aqui está o momento que Jesus está no Hades. Aquí está el momento en que Jesús está en el Hades. Porque Ele é a luz. Porque Él es la luz. Então, quando a luz morre, Entonces cuando la luz se mueve, as trevas conseguem romper a luz. las tinieblas consiguen romper la luz. Porque o que é trevas? Porque ¿qué es las tinieblas? É quando a luz se apaga. Es cuando la luz se apaga. Então, há trevas. Entonces eso es tinieblas. A trevas é a ausência de luz. Las tinieblas es la ausencia de luz. Mas quando chega a luz, as trevas automaticamente vão Pero embora. cuando llega la luz, las tinieblas automáticamente retroceden. Quando Jesus, então, entrega a sua vida, Entonces cuando Jesús entrega su vida, Ele vai para um abismo Él va para un abismo chamado morte, llamado muerte, Hades. Hades. E o que nós estamos vendo no começo? ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en el inicio? Havia um abismo. Un abismo. Tudo virou um grande abismo. Todo vino de un gran abismo. Tudo virou um grande abismo. Todo vino un gran abismo. Mas esse abismo tinha uma face. Pero ese abismo tiene un rostro. Un rostro, una cara. Porque tudo que se relaciona com Deus e tudo aquilo que Deus criou é vivo. Porque todo lo que se relaciona con Dios y todo lo que Dios creó es vivo. Então é um ser que tragou a luz. Entonces es un ser que se tragó la luz. Agora comece a pensar nisso. Ahora, comience a pensar en esto. Quem estava naquele dia que eu falei sobre os espíritos planetários? ¿Quién estaba aquí cuando yo hablé sobre los espíritus planetarios? Então comece a ver cada astro como um ser. Entonces comience a ver cada astro como un ser. Para que você possa romper a força dinâmica da Terra, Para que usted pueda romper la fuerza dinámica de la Tierra, você precisa ter uma força, potência em movimento usted necesita tener una fuerza y potencia en movimiento de 41 mil quilômetros por hora de 41,000 kilómetros por hora para você sair da Terra. cuando usted sale de la Tierra. Porque ela é viva, ela está tragando para baixo. Porque ella es viva y te está tragando y te está trayendo hacia abajo. Chamamos de gravidade. Eso le llamamos gravedad. Mas de um abismo, Pero en un abismo, que é um buraco negro, que es un hoyo negro, agujero ele negro, é tão forte, eso es tan fuerte, pero tan fuerte, que nem a luz consegue sair que dele. ni siquiera la luz consigue salir de él. E sabe qual que é a força, potência em movimento da luz? ¿Y sabe qué es lo que es la fuerza y la potencia de movimiento de la luz? 1 bilhão de quilômetros por hora. 1 billón de kilómetros por hora. E nem ela consegue romper o abismo. Y ni siquiera ella consigue romper el abismo. E quem é a luz? ¿Y quién es la luz? Jesús.
Então a luz foi tragada pelo abismo. Entonces la luz fue tragada por el abismo Jesus morreu. y Jesús murió. Em Apocalipse diz que ele morreu antes das todas as coisas serem formadas. En Apocalipsis dice que él murió antes de que todas las cosas fueran formadas. Isso nós estamos então vendo na Y eso eternidade. es lo que nosotros estamos viendo en la eternidad. Nós estamos vendo o começo de todas as coisas. Nosotros estamos viendo el comienzo de todas las cosas. O abismo tinha tragado a luz. Ya el abismo se había tragado la luz. Então a água veio Entonces las aguas vino sobre o universo inteiro. sobre el universo entero. E o Espírito estava sobre a Y un água. espíritu estaba sobre las aguas. E a água começou a se Y el movimentar agua pelo empezó a calor. moverse por el calor. E houve uma frequência de voz. Y entonces se oyó una frecuencia de voz. Haja luz! ¡Haya luz! O Espírito então move as águas. Y el espíritu tomó esas aguas. E a luz rompe o abismo. Y la luz rompió el abismo. Jesus ressuscitou. Y Jesús resucitó. E todas as coisas começam a acontecer de novo. Entonces todas las cosas comienzan. Em Gênesis 1, Diga así, Génesis 1. é a ressurreição de Cristo na eternidade. Es la resurrección de Cristo en la eternidad. Entende isso? ¿Entiende eso? Tudo está diante das águas. Todo está delante de las aguas. Água, Agua, energia energía e frequência. y frecuencia. Temos que entender isso. Tenemos que entender eso. Então eles estavam diante das águas. Entonces estamos delante de las aguas. E um lugar chamado Baal-Zephon. Y un lugar llamado Baal-Zephon. Sabe o que significa isso? ¿Sabe qué es lo que significa eso? Baal-Zephon, Baal-Zephon, o Senhor do Norte. el Señor del norte. Sabe o que estava acontecendo aqui? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando aquí? Deus estava ressuscitando Dios estaba resucitando o destino profético do povo dele. el destino profético de su pueblo. Eles estavam no Egito. Él estaba en Egipto. Eles tinham que atravessar a água. Ellos tenían que atravesar el agua. O que é as cores? Querido, los colores. O negro El negro é a ausência de luz. es la ausencia de luz. O branco El blanco é a junção de todas as cores. es la unión de todas las cosas. São 7 cores. Son 7 cosas, 7 colores. Quando você roda essas 7 cores, Cuando usted mueve todos esos colores, as cores estão em movimento, las cosas están en movimiento, Las colores los colores están en movimiento. ficam branco. Se queda en blanco. Então, se você pegar 7 cores, Si usted toma los 7 colores você bota ela em movimento, y usted empieza a darle vueltas en movimiento, ela vira branco. ello se torna blanco. As trevas tragaram as cores. Las tinieblas se tragó los colores. A vida ficou escura. La vida quedó oscura. Mas sabe onde eu consigo separar as cores? ¿Sabe dónde yo consigo separar los colores? Nas águas. En las aguas. Que é o arco da aliança? ¿Qué es el arco iris? El arco de la alianza. É quando a luz Es cuando la luz atravessa a água atraviesa el agua e ela divide y ella divide as 7 cores. los 7 colores. Isso, a frequência da voz, Por eso es que la frecuencia de la voz movendo a potência, movió la potencia atravessando as águas. atravesando las aguas Vida. y vino la vida. Mas quando nós começamos a ver isso, Pero cuando nosotros comenzamos a ver esto, nós vamos ver o Senhor da morte agora. nosotros vemos al Señor de la Eles muerte. ahora. estavam no Egito Él está en Egipto e eles estavam mortos. y ellos estaban muertos E Deus estava dando um novo começo de vida. y Dios estaba dando un nuevo inicio de vida. Eles tinham que atravessar o mar Ellos tuvieron que atravesar el mar e depois atravessar o Jordão. y después de atravesar el Jordán, Ou seja, tinha que haver esse rompimento o sea, tenía que haber ese rompimiento com as trevas. con las tinieblas. E quem estava diante do mar? ¿Y quién estaba delante del mar? Baal-Zephon, Baal-Zephon, o Senhor do Norte. el Señor del norte. Mas olhe lá em Isaías, Ahora, mire Isaías, quando diz que esse ser cuando dice que ese que ser nós chamamos de diabo, que nosotros le llamamos diablo, ele vai e pega todas as informações él toma todas las informaciones e vai para o norte. y se va para el norte. Você já leu esse texto? ¿Ya vio usted, leyó ese texto? Você deixou o teu coração soberbo Dice, usted es el que dejó el corazón soberbio e quis subir acima das estrelas de Deus y quiso subirse hasta la cima del trono de Dios e foi para o extremo norte. y se fue a morar en el norte. Eles estavam rompendo com outro Senhor, Ellos estaban rompiendo con otro Señor, o Senhor da morte, el Señor de la muerte, que está no norte. que está en el norte. Sabe o que é norte? ¿Sabe qué es el norte? Esconder. Esconder, Esconderse, ocultar. ocultarse. Por isso, Isaías diz assim: norte, Por eso es que Isaías dice, norte, não detenha, no detenga, libere libere aquilo que está oculto. aquello que está oculto.
Uau. Toda expressão de norte Toda expresión de norte está ligado muitas vezes ao diabo. está conectado muchas veces al diablo. Então fala para o teu irmão, o Senhor não vai te nortear. Entonces dígale a su hermano, el Señor no te va a nortear. Porque toda expressão de Deus Porque toda expresión de Dios está no Oriente. está en el oriente. Então o Senhor vai te orientar. Entonces Dios dice que sean hinchas de oriente. Fala para o teu irmão, Deus não vai te nortear. Dígale a tu hermano, Dios no te va a nortear. Eu não sei se essa expressão é em espanhol. No sé si hay esta expresión en español. Quando a pessoa está confusa, Cuando la persona está confusa, ela está desnorteada. ella está desnorteada. Fala assim, você nunca mais vai ficar desnorteado. Diga así, usted nunca más va a quedar desnorteado. Porque o Senhor vai te orientar. Porque el Señor te va a orientar. Amém? Amén. É tempo de ir para o caminho do Oriente. Es tiempo de ir al camino de oriente. Sabe onde estava o jardim? Sabe onde estava o jardim? ¿Sabe dónde estaba el jardín? Plantado no Oriente. Plantado en el oriente. Aleluya. E o Senhor plantou um jardim Y el Señor plantó un jardín no lado Oriente. en el lado del oriente. Sabe onde estava a porta do tabernáculo? ¿Sabe dónde estaba la puerta del tabernáculo? No Oriente. Orientado al oriente. Tudo está no Oriente. Todo está al oriente. Porque Oriente fala de tempos antigos, Porque oriente habla de tiempos antiguos. eternidade. Eternidad. Norte Norte fala de coisas ocultas. habla de cosas ocultas. Sabe o que está acontecendo? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Tem muitas pessoas desnorteadas aqui, Hay muchas personas desnorteadas aquí que não conseguem entrar nas revelações que no consiguen entrar en las revelaciones do Oriente, del oriente, da eternidade. de la eternidad. Você compreende isso? ¿Usted comprende eso? Temos que romper com as obras de Beelzebul, Tenemos que romper. com as obras de Beelzebul. Então, quando eles rompem com Baal, Entonces cuando ellos rompen con Baal, eles conseguem atravessar ellos consiguen atravesar e romper numa nova estação. y romper una nueva estación. Lembre-se que estação é um sinal do sol. Acuérdese que estación es una señal del sol. Era uma insígnia do sol, Era una insignia del sol, código do sol. un código del sol. Ele diz assim: e colocarei o luminar maior Y él dice, y voy a colocar la luminaria mayor para ser um sinal para que sea una señal para tempos, para tiempos, estações, estaciones, dias e anos. días y años. Quem já leu as cartas de Jesus a Apocalipse? ¿Quién leyó ya las cartas de Jesús en Apocalipsis? As 7 igrejas. A las 7 iglesias. Você já viu a última igreja? ¿Usted ya vio la última iglesia? Apocalipse 3, 20. 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Espera aí, irmãos. Olha aí, hermano. Nós usamos muito esse texto para os incrédulos. Nosotros usamos mucho ese texto para los incrédulos. Jesus está na porta batendo. Pero Jesús está tocando la puerta. Mas vamos amadurecer um pouquinho. Pero vamos a madurar un poquito. Primeiro que Jesus está falando com o anjo da igreja. Primero, Jesús está hablando con un ángel de la iglesia. E o anjo da igreja não estava desviado. Y el ángel de la iglesia no estaba desviado. Segundo, Segundo, ele disse para a igreja. él está hablando a la iglesia. Ele não está dizendo para o mundo. Él no está hablándole al mundo. Eu estou na porta da igreja. Dice, yo estoy en la puerta de la iglesia. Mas eu estou do lado de fora. Pero yo estoy hablando desde afuera. Eu quero entrar na igreja. Yo quiero entrar a la iglesia. E vocês não me deixam. Y ustedes no me dejan. Irmãos, são 7 tempos. Hermanos, son 7 tiempos. 7 igrejas. 7 iglesias. E no último tempo, Y en el último tiempo, Jesus já estava do lado de fora. Jesús ya estaba afuera. Ele está dizendo que a nosso tempo, da nossa igreja, Él estaba diciendo que en nuestro tiempo, en las iglesias, Jesus já está do lado de fora. ya Jesús está hablando desde afuera. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque nos achamos ricos, Porque nos hemos encontrado ya ricos, cheios, llenos, sábios sabios, e não dependemos mais dele. y ya no dependemos más de Él. É isso que ele estava dizendo. Eso es lo que Él estaba diciendo. Sabe quando tudo começou? ¿Sabe? Cuando todo comenzó, Deus plantou
plantando um jardim. Dios estaba plantando un jardín. Então cutuca teu irmão aí Toca ahí con tu hermano, ahí codea a tu e hermano. fala assim: tudo começa Y dígale, todo comienza Deus plantando algo vivo. cuando Dios está plantando algo vivo. Sabe qual que era a maior ordem para o homem? ¿Y sabe cuál es la mayor orden del hombre? Cuida do meu jardim, Cuida de mi jardín. porque o meu jardim é vivo. Porque mi jardín es vivo. Precisa ser podado, Necesita ser podado. precisa trabalhar tudo, Necesita trabajar todo. porque ele está sempre em modificações. Porque está siempre haciendo modificaciones. Aí nós, como igreja, fazemos algo estático. Y nosotros como iglesia hacemos algo estático. Deus não plantou não estou dizendo contra prédios. Yo no estoy diciendo cosas distintas. Dios no plantó algo estático. Deus não plantou uma instituição. Dios no plantó una institución. Deus plantou um jardim Dios plantó un jardín que está sempre em movimento. que está siempre en movimiento. Olhe para a tua casa. Ahora, mire tu casa. É assim um jardim. Tu casa es un jardín. Está sempre em movimento. Está siempre en movimiento. Toda vez que você chega na tua casa, Todas las veces que tú llegas a tu casa, tem algo novo. tienes algo nuevo. O filho com algo novo, Tu hijo viene con algo nuevo. uma briga nova. Viene un problema nuevo. Você nunca vai ter um manual da casa. Tú nunca tomaste un manual para tu casa. Não, faz isso, 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 família feliz. No dijiste voy a hacer esto, 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 y ya la familia está feliz. Não, é relacionamentos diários. No, sino que hay un relacionamiento diario. Eu tenho que sempre cultivar o amor, Yo tengo que siempre estar cultivando el amor. sempre cultivar a vida, Siempre debo cultivar la vida, a saúde. la salud. Eu tenho que sempre cultivar a alegria, Yo tengo que cultivar la alegría. porque por um momento sequer tudo pode mudar. Porque en un momento que yo descuide, todo puede cambiar. É ou não é? Eso no es. Está todo mundo feliz. Todo está muy feliz. De repente eu falo: eu não gosto de você. Déjeme de hablar, yo no sé nada con Pronto, já usted. está todo mundo triste. Y ya todo se tornó triste. Ou seja, tem que sempre estar sendo cultivado a família. O sea, yo siempre tengo que estar cultivando la familia. Mas nós pegamos a igreja Pero nosotros llegamos a la iglesia e queremos colocar estático. y queremos ponerle estática. É assim? Es así. Não, eu tenho que ir cultivando como a minha casa. No, yo tengo que ir cultivándola como hago en mi casa. Ah, vocês estão errados. Ah, tú estás equivocado. Ó, volta para cá. Vuelva para aquí. Olha, peraí, Deus está falando isso. Mire, este está hablando. Opa, para cá. Véngase Ou seja, para acá. estamos crescendo uma O sea, família, estamos creciendo como familia, não uma instituição. no una institución. Quando eu coloco uma instituição, Cuando yo coloco la institución, Beelzebub, eso es el Belcebú. tudo começa dentro de casa. Todo comienza dentro de casa. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: você quer ser pastor? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿tú quieres ser pastor? Pastoreie tua casa primeiro. Pastoree tu casa primero. Que você vai aprender como ser pastor. Porque usted va a aprender cómo es ser un pastor. Eu falo sempre isso. Yo siempre digo eso. Sabe qual que é o primeira igreja que eu tenho? ¿Sabe cuál es la primera iglesia que yo tengo? A minha esposa. Es mi esposa. Se eu não consigo deixá-la feliz, Si yo no consigo que ella sea feliz, como que eu vou deixar a esposa de Jesus feliz? ¿cómo es que yo voy a hacer que la esposa de Jesús sea feliz? Se eu não consigo corrigir a minha esposa Si yo no puedo corregir a mi esposa e colocar limites para ela, y colocarle límites, como que eu vou corrigir e dar limites para a esposa de Jesus? ¿cómo es que yo puedo corregir y poner límites a la esposa de Jesús? Se eu não consigo corrigir e ensinar meus filhos, Si yo no puedo corregir y animar a los hijos, como que eu vou corrigir e ensinar os filhos de Deus? ¿cómo yo puedo corregir a los hijos de Dios? Por isso tudo começa dentro da minha casa. Por eso todo comienza dentro de mi casa. E aí se torna verdadeiro. Y ahí sí se torna verdadero. Senão eu vou falar do administrador. Si nosotros hablamos como administrador, Se eu não fizer isso, si yo no hago eso, é a mesma coisa de falar do administrador es la misma cosa que hablar de un administrador que tem problema financeiro. que tiene problemas financieros. Eu pergunto para você, o que você é? Ah, yo le pregunto a usted, ¿qué es usted? Administrador financeiro. Un administrador financiero. Como você está? ¿Cómo está usted? Endividado. Ay, estoy endeudado. Oh, tem alguma coisa errada. Esto sí que está equivocado. Se você não consegue administrar as tuas finanças, Si tú no consigues administrar tus finanzas, como que você vai administrar da minha empresa? ¿cómo va a administrar mi empresa? Se você não consegue administrar a tua casa, Si tú no consigues administrar tu casa, como que você vai administrar a casa de Deus? ¿cómo va a administrar la casa de Dios? Mas sabe por que a gente consegue? ¿Sabe por qué esto se consigue? Não temos mais casas de Deus. Porque no tenemos casa de Dios. Temos empresas de Deus. Tenemos empresas de Dios.
Administrar uma empresa Administramos empresa. não é que nem casa. Eso no es casa. Porque empresa tem papéis, tem títulos. Porque la empresa tiene papeles, tiene títulos. Você é gerente, Usted es el você gerente. é vendedor, Usted es un vendedor. você é um subgerente. Usted es un subgerente. Eu não preciso saber como vocês estão. Yo no necesito saber cómo están Vocês ustedes. têm que fazer o trabalho. Usted tiene que hacer un trabajo. Se não der resultado, Si usted não der resultado, no da resultados, tchau. chao, Colocamos outro. ponemos otro. Aqui, Aquí, você é manso, usted es manso, tranquilo. tranquilo. Mas quando sai do emprego, Pero cuando sale del empleo, do momento de trabalho, del momento de trabajo, você é violento. usted es violento. Mas eu não quero saber Yo disso. no quiero saber de eso. Eu quero saber na empresa. Yo quiero saberlo en la empresa. Na empresa você é bom, Si la empresa es buena, mas não importa você lá fora. no importa lo que usted sea afuera. Agora, na casa, Ahora, en la casa, não tem como. no hay cómo. Eu posso ser quem for lá fora, Yo puedo hacer cualquier cosa afuera, mas na minha casa eu vou ser quem eu sou. pero en mi casa sí saben quién soy. Eu estou falando com líderes. Yo estoy hablando con líderes. Vocês têm problema com gente assim. Ustedes tienen problemas con gente así. Ótima pessoa. Ah, es una óptima persona. É uma pessoa excelente no ministério, En el ministerio es una persona excelente, mas é um péssimo marido, pero es un pésimo marido, é uma péssima esposa, es una pésima esposa, é um péssimo cidadão. es un pésimo ciudadano. Ah, mas é um bom ministro. Ah, pero es un buen ministro.